Esse aqui vai ser um vídeo que eu acho que muita gente tem uma certa dúvida, que é sobre modelagem de terrenos no SketchUp, tanto usando curva de nível ou sem usar, só para deixar o terreno um pouquinho mais orgânico e tal. E também todas as ferramentas que envolvem a ferramenta Sandbox ou a caixa de areia, que é uma ferramenta que muita gente tem dúvida e que ela é extremamente útil para a gente no dia a dia aí, beleza? Então vamos lá. Para quem não tem ela aparecendo aqui na tela, a ferramenta Sandbox é só você vir aqui em View ou Visualizar, quem tiver em português, e aqui em Toolbars ou Ferramentas. Aqui em Toolbars vocês vão procurar uma ferramenta chamada Sandbox. Deixa eu ver onde que ela está aqui. Aqui, ó, Sandbox. Quem tiver em português aí é só procurar por caixa de areia, beleza? Então vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, para ficar um pouquinho mais organizado pra gente, eu vou ver em sequência cada uma dessas ferramentas aqui, beleza? Então vamos lá. Para começar, eu vou ver essa primeira ferramenta, que é a ferramenta chamada From Contours, ou a partir dos contornos. Essa ferramenta vai servir para quê? Pra gente, quando a gente tem aquelas linhas, às vezes acontece muito, né, a gente ter aquelas linhas num terreno, ou até uma coisa bem simplesinha, só que a gente não consegue de maneira nenhuma fechar uma determinada face. A gente tem as arestas dela, tem um contorno dela, mas não consegue fechar de maneira nenhuma. Então essa ferramenta aqui vai servir para isso, para fazer terreno com curva de nível também, e algumas outras coisas, beleza? Então vamos lá. O que eu vou fazer? Para a gente começar a ver ela, eu vou só colocar na vista de topo, só para ficar um pouquinho mais fácil, e vou fazer um quadrado, ó, com o retângulo do SketchUp mesmo. E vou fazer um retângulo aqui, a medida não importa muito, tá? Só para não ficar muito desproporcional, vou colocar 40 por 40 metros. Então, ok. Beleza. Agora eu vou pegar aqui os arcos do SketchUp mesmo. Vou pegar esse Two Point Arc aqui e vou simular como se tivesse umas curvas de nível. Isso aqui eu vou fazer só para vocês entenderem mesmo. Não se preocupem com a exatidão não, tá? Então, vou fazer umas curvas aqui, ó. Vou fazer umas curvas de nível aqui lindas, ó. Vai ficar um negócio muito bonito. Mas é importante vocês entenderem o princípio disso aqui. Então vamos lá. Meu terreninho lindo, ó. Então, ok, vou botar isso aqui, vai ser um terreno muito louco. Ok. Vamos fingir, não, vou botar um círculozinho aqui só pra fechar. Então beleza, vamos fingir que isso aqui é uma curva de nível. Claro que isso aqui não está nem um pouco organizado. Isso aqui quando vocês tiverem as curvas de nível, quanto mais informação, quanto mais curva vocês tiverem, melhor. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu pudesse fazer mais aqui e tal. Só para quanto mais informação a gente der, melhor, tá? Eu não vou fazer isso aqui pra gente não perder muito o tempo, que não vai fazer diferença no resultado final, não. Então, ok. Desenhei as curvas de nível aqui e tá feito o primeiro passo. Agora, o que eu vou fazer? Cada curva dessa aqui é referente a uma dimensão, a uma altura do terreno, correto? Então, eu vou puxar, com a ferramenta de Push-Pull mesmo, do SketchUp, vou puxar a altura que seria cada uma. Então, aqui eu vou puxar cada uma até a altura que ela seria. Aqui, reparem que eu não tenho altura nenhuma definida, eu estou fazendo aleatoriamente mesmo, mas vocês colocariam de acordo com a altura que vocês tiverem aí, beleza? Eu estou fazendo aleatoriamente mesmo, só pra gente ver. Então vou colocar aqui, ó, essa aqui um pouquinho diferente, essa aqui um pouquinho mais baixa, essa aqui mais baixa, essa aqui eu vou deixar entre elas. O importante é cada uma ficar na altura correta. Aqui eu só estou tentando deixar elas um pouquinho diferentes umas das outras. Então, ok. Até aqui. Até aqui. Então, o que eu fiz? Eu defini as curvas de nível. Eu desenhei ela, primeiro a base delas. E aí eu puxei a altura de cada uma delas. Beleza? Agora, o que a gente vai fazer? Simplesmente, eu vou selecionar isso aqui tudo. Então, selecionar tudo isso aqui. E vou clicar lá na ferramenta From Contours. Ou a partir dos contornos. Então, só clicar em cima dela. E aí, ó, veja só. Ela criou pra gente o terreno todo, ó, a partir daquilo ali. Ela vai criar um grupo separado, tá? Então é só vocês moverem pro lado que ela vai criar, beleza? Então aqui, ó, ele deu só um errinho. Vocês veem que tá uma face um pouquinho diferente, mas aquilo a gente conserta facinho. Então aqui, ó, ele fez o quê? Ele fez o terreno todo a partir das curvas de nível que a gente tinha. Então a gente subiu a altura e ele deu uma suavizada nas transições, beleza? Então essa ferramenta a partir dos contornos vai servir pra gente fazer terrenos quando a gente tiver as curvas de nível também. Ok. Esse defeitozinho aqui eu vou deixar pra gente resolver na outra, mas vai ser o mesmo princípio, vou deixar pra gente ver na parte mais pra frente. Então vamos lá. Então ok, vou deletar essa aqui.
Ainda na ferramenta From Contours, vamos fazer o seguinte. Eu falei que ela fecharia qualquer face, que a gente tem as arestas ali, né, e não consegue fechar. Então o que eu vou fazer? Vou fazer um quadrado novamente, no retângulo. Reparem que ele está totalmente alinhado, ó, totalmente alinhadinho. Vou deletar a face dele, só para não ter problema. Só, já que a intenção é criar a face, né? E eu vou subir um pouquinho só essa aresta aqui, ó. Vou subir. Então reparem que ele está desalinhado. Esse ponto aqui, esse e aquele e esse terceiro estão no mesmo nível. E esse aqui está num nível totalmente diferente, está bem mais pro alto. Se eu tentasse fechar ele assim, eu não conseguiria. Opa, se eu tentar só vir aqui uma linha e fazer e tal, ele não conseguiria. Em alguns casos, quando ele está mais alinhado, só você fechar aqui no meio, ele já deve fechar, como foi aqui. Em alguns casos, quando você tem outras elevações, não está tudo perfeitinho, fica mais difícil. Então é só você fazer o seguinte, seleciona esses 4 contornos aqui e clica lá na ferramenta From Contours, beleza? E aí, ó, ele fechou pra gente a face, ó, no desnível certinho que ela tinha, beleza? Então vamos lá. Uma terceira utilidade da ferramenta From Contours são objetos um pouquinho mais orgânicos, às vezes quem sabe uma cobertura, alguma coisa assim. Então eu vou fazer o seguinte, vou colocar agora na câmera de front, na câmera frontal, e vou desenhar um arco. A intenção é fazer isso aqui bem aleatório, tá? De maneira bem aleatória mesmo. O que eu vou fazer? Eu vou copiar esse arco pra frente. Vou fazer 3 cópias aqui. Beleza. O que eu quero fazer, a única intenção aqui, é deixar eles totalmente regulares. Ou seja, um mais pro lado, mais pro outro, mais pra cima. Não ficar nenhum exatamente igual. Então, ó, mais pro lado, mais pra cá, mais pra cima. Esse aqui mais pra cima ainda. Um bocado mais pro lado, um bocado mais pro outro. Esse aqui mais pra cima ainda, mais pro lado ainda e mais pro outro lado também. Então, ó, eu tenho aqui 3 arcos totalmente diferentes, ó. Você vê que um tá mais pro lado, outro tá mais pro outro. Nem a distância deles de um pro outro não ficou uniforme. A distância dos vértices deles, das extremidades, né? E o que eu vou fazer? Só pra gente ter um objeto meio simétrico aqui, eu vou pegar e copiar isso aqui pro lado também, ó. E com a ferramenta de escalar, vou escalar aqui nessa direção do eixo verde. Vou escalar em -1, que ele vai espelhar pra gente. Então vou mover novamente, ó. Beleza. Então aqui, ó. Eu só fiz isso aqui pra gente ter esses contornos mesmo, todos irregulares. Então nada muito certinho, nada muito regular que seja fácil de fechar, não. Então todo irregular, um mais pro lado, mais pro outro, mais pra cima do que o outro. Para fechar isso aqui, é só selecionar tudo e clicar em cima do From Contours. E aí, ó, aquela coisa que seria extremamente difícil de fechar, ele já fez pra gente de maneira extremamente fácil. Quando eu movo pro lado, uma coisa é que tudo que ele cria vai ser em grupo, tá? Isso é muito bom, que você tem um controle bem maior, uma organização bem maior na sua área de trabalho aí. Então, ok, essas aí são as utilidades principais, eu acho, da ferramenta From Contours, ou pelo menos as que eu uso, as principais são essas. Então vamos partir para a próxima aqui. A próxima ferramenta que eu vou ver, eu vou na vista de topo aqui, tá? Para facilitar, é a ferramenta From Scratch, ou a partir do zero, alguma coisa assim. Essa aqui vai servir para o seguinte, todo objeto que vocês veem, às vezes, até aquelas colchas de cama, vocês veem que ela toda parece que é um objeto todo maleável, né? Dá a impressão de que é um plano só, ou como se fosse um retângulozinho com espessuras, só que ele é todo maleável, que consegue dobrar e tudo mais. Mas todos os objetos que vocês vão ver, eles são formados por subdivisões. Então é o que a gente chama de malha. Vai precisar de uma malha, que são vários quadradinhos que conforme eles vão se movimentando, eles vão dando um movimento, vão dando aquele ar de orgânico à modelagem. Então é assim que são criadas as modelagens. Por mais orgânicas que sejam elas vão ser compostas por essas subdivisões aí. E essa ferramenta From Scratch é exatamente para a gente criar uma malha para poder fazer uma modelagem um pouco mais orgânica. Então, para a gente fazer um terreno um pouco mais ondulado, não ficar aquela coisa toda retinha. Então, o From Scratch vai servir para isso, beleza? Como é que vai funcionar? Antes de qualquer coisa, eu vou clicar em cima do From Scratch. Reparem que aqui no canto inferior direito, ó, apareceu para mim uma opção chamada Grid Spacing, que está ali como 3 metros. O que vai ser esse Grid Spacing aqui? Eu falei para vocês que todos os objetos eles têm essa malha, né, que é composta por subdivisões.
No caso aqui, ela vai ser composta por um monte de quadrados, vão ser vários quadradinhos. E esse 3 metros é a dimensão dos lados desses quadradinhos, beleza? Como é que a gente vai fazer? Clica em cima da tela, clica para o lado que você quer, ó. Arrasta para o lado que você quer, na verdade. Então vou até desfazer. Ó, cliquei novamente no From Scratch, tá? Voltei do zero aqui, só para refazer. Cliquei no From Scratch, cliquei em cima da tela, arrasto para onde eu quero. Quero até aqui. Clico novamente. E aí eu vou arrastar, ó, para onde eu quero novamente. Então eu quero deixar ela mais ou menos aqui. Só colocar aqui na projeção paralela para não aparecer o eixo azul. Então ok. Então ela criou isso aqui, ó. É o que eu falei pra vocês. É um plano, só que composto por um monte de subdivisões, um monte de quadrados aqui. Se eu pegar a fita métrica, ó, e for medir, reparem que ele tem 3 metros. Então é o tamanho que estava o nosso grid spacing aqui mesmo, beleza? Se eu pegar de novo, ó, cliquei em cima do From Scratch. Se eu pegar e digitar, antes de clicar em qualquer coisa aqui, eu vou digitar, por exemplo, 1 e dar Enter. Quando eu fizer, ó, agora ele tem um monte de quadradinho a mais. E cada quadradinho desse, ó, vou pegar aqui a fita métrica novamente. Cada quadradinho desse tem 1 metro, beleza? Qual a diferença disso aqui para isso aqui? Vamos fazer agora a terceira ferramenta e vocês vão ver bem claramente o porquê de ter mais ou menos quadradinhos, mais ou menos subdivisões. A terceira ferramenta, chamada Smooth, ou modelar, vai servir para quê? Exatamente para a gente dar forma ao terreno da gente. Então, para a gente fazer as ondulações, ou fazer os vales e tal, para a gente fazer, dar forma mesmo ao terreno que a gente vai ter. Como é que vai funcionar? Lembrando novamente que eu falei que tudo é feito como grupo. Então, tudo que está aqui é como grupo. Eu vou só tirar esses eixos, gente. Os eixos aqui do SketchUp, só para não me atrapalhar um pouco. E aí, o que eu vou fazer? Então, ó, eu tenho esses três aqui, esses dois. Lembrando que todas as vezes que ele vai criar alguma coisa pra gente, vai estar como grupo. Então tudo que eu quiser fazer, eu tenho que entrar na edição do grupo. Beleza? Então, ó, Edit Group. Ok. Aí sim, eu vou clicar na terceira ferramenta, que é a ferramenta de modelar. Vou clicar em cima dela. Repare que assim que eu clico em cima dela, aparece pra mim o radius, ó, que seria o raio, né? Com valor de 10 metros. O que vai ser isso? Quando eu passo o mouse, sem clicar, tá? Quando eu passo o mouse por cima do terreno, aparece pra mim esse círculo vermelho. E ele tem um raio exatamente de 10 metros. Isso aí vai ser o quê? É o nosso círculo, vai ser a área de interferência, a área de atuação da nossa ferramenta aqui. Então, se ele tem 10 metros, ele só vai influenciar até onde está chegando no final do círculo, beleza? Então, vamos lá. Como é que vai funcionar? Vocês vão clicar, depois que pegou a ferramenta Smooth, ó, se quiser mudar o raio, é só você digitar e dar Enter, que ele vai mudar para vocês. Então eu coloquei 15, ó, ele já mudou, se eu colocar 10 ele volta de novo. E aí é só vocês clicarem em cima de qualquer coisa aí e puxar para cima ou para baixo, ó. Então eu vou puxar aqui para cima, puxar aqui para baixo, puxar para cima novamente, para baixo, para cima. Então vocês vão modelando aí o terreno de vocês, beleza? Isso aqui é bem bacana porque na maioria das vezes os terrenos não são retinhos, né? Eles sempre têm umas ondulações, mesmo que não tão bruscas como essa aqui, mas eles têm uma ondulação. Um erro que acontece muito quando a gente vai começar a fazer, dois na verdade, são os seguintes. Quando eu pego a ferramenta Smooth, muitas vezes pode não aparecer esse círculo. O que acontece? Às vezes as pessoas fazem o terreno tão pequenininho ou tão grande, o contrário, né? Mas para esse caso aqui vai ser pequenininho. O que acontece isso? Ó. Eu aumentei meu radius pra gente entender. Quando eu passo aqui por cima, não aparece. Mas quando eu tiro o zoom, ele tá aqui, ó. Então porque ele estava tão grande que a gente não estava conseguindo ver quando eu estava com o zoom focado aqui no terreno. Então, por isso é importante fazer nas dimensões corretinhas, até na hora de vocês testarem mesmo. Faz uma dimensão corretinha mesmo, de um terreno normal, para evitar isso aí, beleza? Outro erro bem comum. Às vezes eu entrei aqui no grupo, ó, só 2 cliques já entra, né? E às vezes eu cliquei sem querer nessa aresta, por exemplo. Quando eu pegar a ferramenta do Smooth, o que vai acontecer? Não importa, eu só vou voltar o raio dela para 10. Não importa o quanto eu mexo aqui, ó, aquele círculo não vai aparecer. Por quê? Quando eu clico em alguma coisa, seja uma face ou seja um vértice, não, uma aresta como essa aqui, ela vai ser o centro o centro de interferência, o centro de atuação, ou melhor, o centro de influência da minha ferramenta Smooth. Então, ó, agora por mais que eu venha pra cá, ó, ele vai mexer tendo aquilo ali como centro, beleza? Então por isso é importante também certificar de que não clicou em nada aí dentro.
beleza? Então essa ferramenta Smooth vai ser para isso, para modelar, para dar esses formatos aqui, ó. Agora a diferença que a gente falou é entre ter mais quadradinho, que é o caso do da direita, e menos quadradinho. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, vou fazer aqui, ó. Então vou subir, vou descer. Isso aqui às vezes pode ser bem lógico para uns, tá? Mas alguém tem uma certa dificuldade, então por via das dúvidas vamos explicar. Então olha a diferença entre esse aqui e esse. Claramente esse aqui está muito mais bonito, né? Muito mais suavizado, muito mais perto do real. Isso aqui tá um troço todo quadradão, né? Todo facetado. Isso aqui é exatamente porque esse aqui tem muito mais quadradinhos, muito mais subdivisões. Logo, ele consegue fazer uma transição muito mais bacana. Porque ele precisa desse quadradinho para fazer a transição. Como esse aqui tem poucos, aqui, por exemplo, se tivesse mais quadrados, ó, ele viria, poderia virar, poderia ir virando. Como só tem um, ele só faz essa coisa toda reta mesmo. Então vai ser sempre assim. Quanto mais subdivisão vocês tiverem, mais qualidade vai ter o terreno de vocês, beleza? Lembrando que quanto mais vai pesar também. Então sempre vai testando aí para otimizar, fazer um balanço bacana entre qualidade e eficiência. E qualidade e agilidade, beleza? Então ok. Eu vou deletar essa coisa linda aqui da esquerda. Tchau. Vamos lá. Então, ó, primeira ferramenta. From Contours. A gente viu que é para fazer terreno com curva de nível, ou fechar face que a gente tem as arestas, ou algum objeto que a gente tem o contorno, mas não consegue fechar a face. A segunda é para criar aquela malha toda quadriculada. O Smooth vai ser para modelar, para dar o formato, para dar forma ao nosso terreno, à nossa face aí. A quarta ferramenta vai ser a ferramenta Stamp, ou estampar mesmo, como o próprio nome já sugere. Para que vai servir isso aqui? Quando a gente tem um terreno, lógico que isso aqui não vai ser regra, né? Mas na maioria das vezes a gente vai ter que deixar, por exemplo, eu quero colocar minha casa, situar minha casa. Deixa eu só colocar na vista de topo novamente. Quero situar minha casa mais ou menos aqui, ó, nessa faixa aqui, ó, digamos assim, nesse quadradinho que eu estou selecionando. Só que o que acontece, isso aqui ele tá todo ondulado, ele não tá uma coisa reta ali para eu poder colocar. Então a gente vai precisar deixar plana aquela área que vai fazer o projeto, né? Onde a gente vai implantar o projeto ali. Então como é que a gente vai fazer isso aí? O que eu vou fazer? Vou colocar na vista de topo. Eu coloco na vista de topo só para ficar mais organizado, tá? E o que eu vou fazer? Vou fazer com a linha do SketchUp mesmo, com a ferramenta de linha, ou line do SketchUp. Vou desenhar aqui como se fosse o contorno do meu projeto. Ou melhor, da base do meu projeto mesmo. Então vamos puxar para cá, puxar para cá. Então vamos puxar para cá. E vamos supor que ele venha assim. Vamos fingir que isso aqui é meu projeto. Ou melhor, a base dele. O que eu vou fazer? Eu vou criar, ou melhor, vou selecionar isso tudo aqui, ó. Então vou selecionar tudo e transformar ele em grupo. Beleza. Agora, o que eu vou fazer? Eu tenho que colocar ele exatamente acima de onde ele vai ficar. Eu tenho que colocar ele exatamente acima de onde ele vai ficar no terreno. Então vamos supor que eu sei, nesse caso aqui eu não tenho, né, exatamente, mas vamos supor que eu sei que essa extremidade aqui, ela tem que ficar exatamente em cima disso aqui, ó. Disso aqui. Então o que eu vou fazer? Vou puxar uma linha lá pra cima, para ter como referência. E aí eu só vou mover, com a ferramenta de mover mesmo, a extremidade dele, ó, e colocar ali em cima. Beleza? Então ok. Feito isso, posso apagar essa linha aqui. Beleza. O que eu vou fazer agora? Vou selecionar então isso aqui, ó, só para fixar na mente aí. Essa aqui é a base do projeto e é a parte que eu quero deixar plana. Então eu vou selecionar ela, lembrando que tem que estar como grupo. Vou selecionar a ferramenta estampar e vou clicar em cima do terreno. E ele vai fazer isso aqui, ó. Você pode puxar para cima ou para baixo, ó, que ele vai deixar aquela área ali que a gente desenhou, que a gente projetou, né? Ele vai deixar ela exatamente plana no terreno, beleza? Então agora sim a gente poderia implantar o projeto aqui de maneira bem mais fácil, né? Então ok, essa ferramenta aí vai ser para fazer isso aqui então, beleza? Vou dar um Ctrl Z. Ferramenta de projetar. A ferramenta de projetar, o modo de fazer ela é exatamente igual à ferramenta de estampar. Então você vai criar a base do projeto, ou a base do que você quiser, vai posicionar ela exatamente acima de onde você quer no terreno, vai fazer a mesma coisa, selecionei a ferramenta de estampar e clico em cima do terreno. O que ela criou aqui pra mim? Aqui não dá pra ver muito bem porque tem muito quadriculado, né? Mas ela criou, ela fez exatamente a projeção do terreno, a projeção disso aqui, na verdade, no terreno.
Para facilitar, eu vou fazer o seguinte. Eu não quero que meu terreno ele fique mostrando esse monte de quadrado, né? Esse monte de quadriculado aí. Então eu vou entrar na edição dele, Edit Group, vou selecionar ele todo. Então lembrando que tudo tem que entrar no grupo, tá? Que isso aqui tá como grupo, então tem que entrar no grupo, ó, Edit Group. Vou selecionar ele todo. Vou clicar com o botão direito do mouse e vou lá na ferramenta Soften Smooth Edges. Para quem tiver em português vai estar como suavizar. Eu até esqueci agora, suavizar, mas basicamente é suavizar arestas. Então vou clicar aqui. Vai aparecer para vocês, quem está no 16 vai aparecer desse jeito aqui. Quem está no 15 para trás vai aparecer só essa caixinha separado, tá? Não vai ter essas coisas em cima, mas é a mesma coisa. Então isso aqui é para a gente suavizar arestas. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa barrinha, ó, tá escrito aqui Angle Between Normals, que é o ângulo entre as normais. Enfim, eu só vou chegar isso aqui ao máximo que eu puder. Beleza? E também vou habilitar, opa, deixa eu voltar aqui. Vou habilitar a ferramenta do Soften Coplanar, que ele vai tirar as coplanares para mim. E aí ele vai deixar meu terreno limpinho, sem nada aqui, beleza? Então, ó, só refazendo, selecionei o terreno todo, cliquei com o botão direito do mouse, Soften Smooth Edges, suavizar arestas, e vou levar aqui até o máximo e habilitar a opção do Soften Coplanar, beleza? Agora sim vou fazer aquele processo novamente. Cliquei em cima da base do projeto, cliquei em cima do Drape ou do Projetar, que é a mesma coisa, e cliquei em cima do meu terreno. Ele vai fazer pra mim, ó, agora ele vai fazer pra mim a divisão certinha. Então quando eu entrar no grupo, ó, eu consigo selecionar essa parte aqui separado dessa aqui, beleza? Então ó, a gente consegue selecionar isso aqui de uma vez só. Pra que serve isso aí? Ah, isso aí vai servir pra nada. Isso aqui vai servir pra bastante coisa. Quando você seleciona isso aqui e pega, por exemplo, a ferramenta de mover, vocês conseguem, ó, mover de um modo um pouquinho mais suave, mover pra cima o terreno. Você quer mover só um pouquinho pra cima, não quer deixar ele totalmente plano igual estava lá. Você quer só mover pra cima ou um pouquinho pra baixo, vocês conseguem fazer isso de modo bem fácil. Ou até, por exemplo, para alguns plugins que você tem que selecionar a face separado. Tipo, quero colocar grama aqui e aqui eu quero colocar outra coisa. Aqui vai ser o projeto. Aqui, digamos assim, vai ser o projeto e aqui vai ser tudo grama. Então, para não ficar um monte de grama entrando aqui, a gente teria que selecionar separadamente e tal. Então, para isso que vai servir a gente dividir exatamente essa face de dentro da de fora, beleza? Então, ok. Um erro muito comum que acontece é o seguinte. Quando a gente fizer a primeira vez, às vezes vocês vão perceber que quando for selecionar, vai selecionar tudo junto ainda. É só procurar por alguma falhinha. Às vezes fica, por exemplo, de uma arestinha, de um pedacinho como esse aqui, ó, não ter feito. Isso é um erro bem comum de acontecer. Então, ele fez tudo, só que ele não fechou. Quando acontecer isso, é só vocês fazerem novamente por cima mesmo. Então, seleciona novamente, projetar e faz que ele vai fechar. Isso é uma bobeirinha, mas acontece muito, tá? Então, ok. Então, vamos lá. Então, a ferramenta de estampar vai ser para deixar a parte plana mesmo e projetar para a gente separar, para a gente dividir o terreno ali sem alterar, o relevo dele, beleza? Então, ok. Então, vou deletar esses dois aqui. E para que serve essa última ferramenta, essa penúltima ferramenta aqui do Edge Detail? Eu vou fazer uma malha novamente, só para a gente ver. Vou fazer aqui ela com 3, vou colocar ela com Grid Space em 3. Ok. Para que vai servir esse Edge Detail? Vamos supor que a gente já fez o terreno, já colocou, já posicionou certinho. E já posicionou a caixa de areia, já fez ela toda. E depois que a gente fez, a gente foi tentar fazer o terreno e a gente viu que, poxa, tá faltando subdivisão, ele tá com os quadradinhos muito grandes e tá ficando tudo facetado. Para você não ter que refazer isso aí, é só usar essa ferramenta Edge Detail ou adicionar detalhes. Como é que vai funcionar? Vamos entrar na edição do grupo, dei 2 cliques, ou editar, Edit Grupo mesmo. Vou selecionar isso aqui tudo, ó, e vou clicar lá na ferramenta Edge Detail. Reparem como é que ele tá, a quantidade de subdivisão. E agora quando eu adiciono, ó, quando eu clico no Edge Detail, ele está contando. Então ele criou esse monte de subdivisão aqui pra mim, ó. Então onde eu tinha um quadrado, onde eu tinha uma divisão só, agora eu tenho 8 divisões. Então, ó, aqui era uma coisa só, agora ele transformou em 8 divisões, em 4 quadrados, 8 triângulos aí, beleza? Então aí quando vocês forem fazer, usar o Smooth, vai ficar muito mais suave. Tranquilo? Então essa ferramenta, esse Edge Detail é pra isso. Esse Flip Edge a gente não vai usar pra nada aqui, mas eu pelo menos não uso muito. Mas ele vai servir só pra isso aqui, ó.
clicar em cima dele. Quando você clica em cima das arestas, ele vai trocar elas de lado pra gente aí, só pra não ficar faltando a última ferramentazinha ali, né? Então o Flip Edge vai ser pra isso, beleza? Então, ó, retomando. From Controls vai ser para vocês fecharem faces que vocês têm um contorno e vocês não conseguem fechar face de jeito nenhum. Ele vai fechar para vocês, ou ferramentas, ou o terreno com curva de nível vai fazer também. From Scratch é para fazer aquela malha quadriculada. Smooth vai ser para modelar o terreno, para dando aquele relevo ao terreno. Estampar, o Stamp vai ser para vocês deixarem uma parte plana naquele terreno cheio de relevo, né, todo acidentado. Vocês deixarem a parte do projeto totalmente plana. Drape vai ser para vocês projetarem o que vocês quiserem em cima do terreno. Então, para vocês projetar um desenho, um contorno no terreno para poder dividir as faces e selecionar separadamente. Edge Detail vai ser para adicionar subdivisões e Flip Edge para girar a aresta aí.